Olá, pessoal. Olha, nesta aula eu quero falar com vocês um pouco sobre o trade de abertura. Logo na abertura do pregão, nós temos algumas oportunidades que possam surgir. Bom, o primeiro deles é quando existe um gap. O gap nada mais é do que esse espaço sem negociação entre o fechamento do último candle do pregão anterior, e você vem aqui, ó, você tem na dúvida qual que é o candle, você descansa o mouse sobre ele, ele vai te mostrar o horário, né? 18h24, mas teve um fechamento aqui, ó. Leilão de fechamento mostrou que ele fechou às 18h30 no valor de 128.670. E aí ele passa a noite sem cotação e muito provavelmente, na grande maioria das vezes, quando o preço abre no dia seguinte, ele abre com um espaço. Nós chamamos esse espaço de gap. No day trade isso é muito comum na abertura do dia em relação ao fechamento do dia anterior. O que acontece? Quando o preço ele tem uma abertura, logo que ele já abre com o gap, eu já consigo mensurar qual que é o alvo da operação, caso ele venha trabalhar na região de gap. Ou seja, se ele abriu aqui nessa região, no 129, 125, caso ele venha trabalhar na ponta baixista, eu já consigo mensurar um gap, ou aliás, um alvo para essa operação de gap. E para mim, e o que eu uso nas minhas operações é 50% da distância entre esse gap. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olha aqui, neste exemplo, ele abriu na ponta altista, na ponta positiva, um gap de alta. Então, nós ficamos aqui, ó, desde essa cotação até esta cotação aqui, tem negociações. Tivemos aí 460 pontos, né? 450, 460. Bom, caso o preço venha trabalhar abaixo da mínima desta abertura ou abaixo da abertura do dia, para mim ele sugere pagar a conta do gap. Existem duas coisas que tem que ser levado em conta. Pagar a conta no gap, muitas pessoas falam que ele tem que fechar o gap. Outras pessoas, pensando num day trade mais rápido, consideram que 50% do gap é interessante. E o que é esse 50% do gap? Aqui, ó, eu vou medir essa distância do fechamento até a abertura, como eu já fiz, 450 pontos. Então eu vou pegar daqui, ó, e vou baixar 230 pontos. Tá? 230, 220. Perfeito? Então aqui, ó, nessa região dos 128.900 é o alvo do meu gap, da minha operação de gap. Claro que se daqui até lá embaixo ele andar 100 pontos, eu vou fazer uma realização parcial, eu vou proteger o meu trade, eu vou fazer alguma coisa aonde o meu alvo é ali. E neste alvo, muitas vezes ele vem até esse alvo e retorna, ou muitas vezes ele vem até esse alvo e continua caindo e vai fechar o gap. Por que eu fecho o trade com 50% do gap? Porque a probabilidade de eu ter um índice de assertividade ali e sair no resultado positivo é muito maior do que eu esperar fechar o gap. E o tempo que eu vou ficar na frente do computador vai ser menor também. Claro, ele pode fechar o gap, ele pode buscar esse gap. E se você tiver mais contratos, tiver gordura e tiver aquela habilidade no manuseio das ordens, você pode continuar na ponta vendida neste exemplo. Pergunta mais importante de todas: aonde está o meu stop para essa operação? Eu sempre digo para vocês que quando você vai entrar numa operação, você tem que saber onde está o stop. Se você não sabe onde está o stop, ou se você souber e naquele momento, se ele for atingido, for muito caro, venha prejudicar o seu financeiro, você não faz a operação. Neste momento aqui, ó, temos 600 pontos até a máxima. Então isso quer dizer que se eu não tiver uma outra regra para balizar a minha operação, 600 pontos para mim é caro, eu não faço essa operação. Ok? Mas se estiver dentro do meu gerenciamento de risco, eu faço essa operação. E aqui vem a segunda regra
que eu posso trazer para vocês. Lembra da minha linha branca? Da minha linha branca, que só vocês têm essa linha branca. Muita gente vê nas salas, vê coisa, mas não sabe, não tem como instalar essa linha branca, porque só vocês têm essa linha. Aí o que, que acontece? Eu vou vender aqui, aonde é o meu stop? Acima da linha branca. Se ele fechar acima da linha branca, vai fechar com 150, 200 pontos. E aí começa a ficar mais eficiente a sua leitura. Tá ótimo? Isso é operação de gap. Agora, no trade de abertura tem mais uma operação que é muito interessante. Você reparou que aqui eu não tenho banda de Bollinger? Então, ó, eu vou colocar a banda de Bollinger aqui. A banda de Bollinger é essa linha branca. O que, que a banda de Bollinger mostra? Que o preço tende a ficar dentro desta banda. Então, quando o mercado abre, olha, presta atenção, o mercado abre e fecha fora da banda de Bollinger, no primeiro trade em gráfico de 1 minuto, olha, ele abriu um gap de alta, beleza? Teve lá 600 pontos de amplitude e fechou em alta acima da banda de Bollinger. No fechamento, eu já vendo. Percebe? Abriu, fechou. No fechamento, eu já vendo. Aonde que está o meu stop? Na máxima. E aqui eu tenho 300 pontos de stop. Mas e se mostrar alguma relação para mim que eu posso deixar o meu stop um pouco mais barato, que é o caso da linha branca? Maravilhoso. Eu tenho um stop mais eficiente. Então, ó, operação de gap utilizando bandas de Bollinger. Perceba que o preço abriu um gap de alta. E a abertura estava acima das bandas de Bollinger. Perfeito? Legal. Fechou candle positivo e deixou uma sombra. O fato dele ter deixado uma sombra, ele baliza para mim o ponto de stop da minha operação. Mas o fato dele ter aberto positivo, um gap positivo e fechado acima da banda de Bollinger, eu imagino que o preço tende a voltar para dentro das bandas de Bollinger. Então aqui eu vendo, por quê? Porque ele precisa retornar. A recíproca vale lá para a ponta vendida, lá embaixo. Então aqui você vende, atingiu o seu objetivo, você já fala logo na abertura do mercado, tchau mercado, em 5 minutos eu bati a meta, peguei meu dinheiro, guardei, eu falo com vocês amanhã. Perfeito? Estudem isso. Coloquem isso na conta simulada, claro. Verifiquem outros dias para trás se faz razão, se faz sentido isso para você e a gente conversa. Tá bom? Bom estudo para vocês. Assista essa aula. Tendo dúvida, manda para mim. Um abraço, pessoal.